E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 6 de uma série que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. O prota vai ter uma dungeon não concluída, e lá ele derrota vários monstros. E já o boss era capaz de simular a voz de Selha, e o prota foi quase enganado por isso. Porém, ele conseguiu se recompor e matar o monstro. E enquanto se lamentava, uma voz disse que ele tinha de lembrar daquele sentimento, pois aquilo seria sua força. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua com Prota obviamente perguntando quem ela era e como sabia seu nome. Porém, ela fala que não podia responder aquela pergunta. E continua dizendo que ela tinha ido até ali só para mudar a recompensa que ele iria receber. E o Prota se questiona se era sobre a recompensa pela primeira conclusão da dungeon. Mas isso não era importante, e sim porque ela estar fazendo aquilo. E a mulher se aproxima dele dizendo que ele deveria usar aquilo somente caso precisasse, pois senão ele iria se perder. E assim, a mulher começa a desaparecer e a recompensa por concluir a dungeon pela primeira vez foi entregue. Mais tarde, Selha recebeu seu pai com um grande sorriso. Porém, ele lembra das falas do monstro e fica paralisado em choque. Mas ele rapidamente se recompõe e pergunta a Selha se ela tinha esperado ele até aquele horário. Henriette comenta que ela não quis dormir até que ele chegasse. Parecia como se ela tivesse medo que ele não voltasse. E o prota começa a se perguntar se ela também esperou em sua vida passada. Se ela tinha esperado a noite toda também. Contudo, deixando isso de lado, dessa vez ele ia fazer diferente. Enquanto o prota estava animado com Selha, Henriette nota que ele estava com algo diferente em suas mãos. E já no outro dia, Irã estava revoltada da recompensa por limpar uma dungeon tão difícil ser apenas um anel. Mas aquilo a deixava numa situação estranha, pois a recompensa que ela pagou era apenas um anel fajuto. E o prota se pergunta se ele era muito azarado, e ela responde que ele não devia se preocupar com aquilo, e sim com a recompensa por limpar a dungeon. E o prota começa a se perguntar que tipo de recompensa ele pegaria. E então ele lembrou do que precisava. Mudando de cena, Henriette estava errando muitas das suas flechas. E percebemos que a razão era porque ela estava preocupada sobre o que aconteceu com o prota nos últimos dias. Ela sabia que eles não tinham mais nada. Entretanto, será que ele não sentia nada mais por ela mesmo? Ou será que ele estava perto dela só por causa da Selha? E pensando em voz alta, ela fala que realmente incomodava. E o prota aparece no mesmo instante, e ela fala que ele não deveria espreitar as pessoas por detrás. E ela o questiona se ele não tinha um compromisso, e o prota responde que tinha acabado de voltar dele, pois ele tinha que dar uma coisa a ela. E ela pega a caixa e abre, e percebe que era o mesmo traje que o prota usava. E ele comenta que o nome daquele traje na verdade era traje para qualquer hora. Contudo, Henriette não ouviu essa parte, pois ela estava admirando como os músculos do prota eram muito bem definidos, e até toca neles. E o prota fala que se colocar mana nele, ele vira uma armadura. E Henriette diz que aquilo era interessante, mas ela pergunta quem daria uma armadura de presente para uma garota. E o prota responde que só queria que ela não se machucasse, e com um sorriso no rosto, ela agradece. No entanto, ele também tinha pedido outra coisa. E era uma expedição numa pequena dungeon. Um tempo depois, em algum lugar de Seul, o prota pergunta se eles não deveriam se apresentar primeiro. E assim, cada um dos membros se apresenta. Enquanto isso, o prota não acreditava que estava numa equipe daquela. E mesmo que atualmente eles sejam inexperientes, no futuro eles serão pessoas muito famosas. E ele se pergunta se realmente deveria estar ali. Contudo, algo estava em questão, que era quem seria o líder. Mas ele já sabia a resposta para essa pergunta. E chegando no portal da dungeon, todos estavam preparados para subjugá-la. No entanto, eles não sabiam o que os esperava. Já dentro da dungeon, eles estavam enfrentando e derrotando os monstros facilmente. Porém, ainda assim tinha muito deles. E o prota fala que eles deveriam avançar também ao invés de ficarem na retaguarda. E assim, eles começaram a matar. Contudo, o anel do prota começa a brilhar e a alma do monstro vai até ela e um contador começa. Entretanto, ele não tinha tempo para ficar pensando, pois estava numa dungeon. E ele pergunta a Irã se ela não iria atacar. E ela responde que não dava porque os monstros estavam muito perto. E em seus pensamentos, o prota percebe que realmente a situação estava piorando. E a linha de frente não ia aguentar por muito tempo naquelas condições.
E então, para resolver a situação, o Prota dá a ordem que eles deveriam empurrar os monstros para trás. E Gorreon abre o caminho para eles saírem dali. E Daeho dá um chute nos monstros, empurrando para trás. E o Prota pergunta se agora ela poderia atacar. E Iran responde que o show finalmente iria começar. E assim ela começa a atirar freneticamente, matando todos os monstros à sua frente. E Gorreon diz que ela realmente era incrível. E então nos é explicado que normalmente você teria de pegar na arma para atribuir mana a ela. E já no caso das balas é um pouco difíceis, pois elas vão dentro do pente. E como as balas normais não ferem os monstros, as balas feitas por aquela arma são de ferros vindo da própria dungeon. E Daeho lembra que elas eram muito caras. E Iran comenta que o dinheiro foi feito para ser usado. Enquanto eles conversavam, o Prota tinha algo que precisava verificar. E então, ele se aproxima de um monstro e o mata. E novamente um contador de almas começa. E ele se pergunta o que era esse tal Anel do Rei, pois ele não tinha ouvido sobre ele nem mesmo em sua vida passada. E ele até queria testar colocando alguma mana nele. Porém, ele não sabia o que ia acontecer e também tinha muita gente por perto. E mais ao fundo da dungeon, ele estava derrotando monstros habilmente. E Iran notou que eles estavam cada vez mais unidos. Pois no começo ela achava que aquela equipe não ia dar em nada. Porém, as coisas estavam fluindo tão facilmente que chegava a assustar. E isso era por causa de uma única pessoa. Por causa das suas ordens certeiras. E um pouco depois, eles chegam na sala do boss, e quando abrem a porta, vem uma sala vazia com uma estátua se prostrando em um caixão de madeira no final da sala. E obviamente, como tinha um caixão no final da sala, eles acharam que o boss sairia dele. E o Prota comenta que talvez ele não esteja no caixão, e ele nota que no chão tinha armadilhas, e avisa todos para se espalharem, e assim eles conseguem desviar. E então, eles percebem que na verdade o boss já estava do lado deles o tempo todo, já que ele era a estátua. E assim, o boss levanta sua espada e mira em Gorreon, porém ela se defende. Iran até atira no boss, embora nada acontece. Henriette também faz o mesmo e ataca o pescoço do boss. No entanto, isso também não faz efeito. E o Prota já aproveita a oportunidade e avança no boss, com o intuito de atacar a sua cabeça. Entretanto, ele consegue pegar a sua lança. Contudo, ele fala que não estava sozinho. E Gorreon ataca bem no coração, e novamente nada acontece. E já que não estava no coração, isso significava que seu núcleo estava na cabeça. Porém, Gorreon não conseguia tirar sua espada do corpo do boss, pois tinha se prendido. E sem perder tempo, o boss ataca, e o Prota sabia que não dava para escapar daquele ataque. Mas Daeho empurra a mão do boss, assim parando o ataque. E então ele se agarra no braço e começa a apertá-lo com toda a sua força. E ele falou ao Prota que não ia aguentar por muito tempo. E o Prota rapidamente vai atrás da flecha da Henriette que estava presa no corpo do boss, já que sua lança estava inutilizável. E coloca a mana na flecha e ataca a cabeça. Porém, tinha sido raso demais. E antes que pudesse reagir, o boss pega ele pelo braço e tira de sua cabeça. Só que o Prota percebe que ele estava interessado em algo, e era o Anel do Rei, e ele se pergunta se o boss reconhecia aquilo. No entanto, enquanto pensava, uma flecha passa por detrás dele e acerta a cabeça do boss, fazendo-o cair. E aparentemente ele tinha sido derrotado, e uma notificação aparece dizendo que o guardião tinha sido derrotado, e o Prota se perguntava o que tinha sido aquilo. E Gorreon comenta que algo estava estranho, pois a dungeon não se estava fechando e a notificação de conclusão também não tinha sido emitida. Contudo, ainda tinha uma coisa que estava na sala, o caixão que estava no centro dela. E no mesmo momento ele começa a tremer e uma mão aparece. E assim, o verdadeiro boss é revelado. E a primeira coisa que ele fez foi perguntar como o Prota tinha conseguido aquele anel. Porém, apenas o Prota entendia o que ele falava. E o boss fala que aquela sala estava muito brilhante, e assim ele apaga a luz deixando todos no escuro. E eles ficam desesperados, pois não sabia lidar com situações inesperadas. Contudo, o boss passa por Daeho e vai em direção ao Prota. No entanto, ele se defende, mas ele não ia aguentar por muito daqueles ataques. E novamente o boss faz a mesma pergunta, de onde ele tinha conseguido aquele anel. E Iran, no mesmo momento, atira um sinalizador, e eles percebem que tinham mais um guardião. E o Prota fala a eles que eles tinham que cuidar daquele guardião, pois ele ia cuidar do boss.
E no mesmo instante o boss coloca mana em sua arma, fazendo o Prota recuar ainda mais. E rapidamente o Prota empurra o boss para trás, e em seus pensamentos ele percebe que não tem comparação entre a força do boss e o guardião. Mas, sem deixá-lo pensar muito, o boss avança e o ataca, e fala para ele entregar aquele anel. E o Prota até pensa em negociar com ele, porém o boss não parava com seus ataques, e ele percebe que não ia funcionar, pois ele não enxergava nenhuma abertura para atacar, e se ele atrasar para bloquear um ataque sequer, ele com certeza ia morrer. Contudo, ele não poderia morrer ali, porque se ele morresse, ele não poderia ver Seu-Ha que estava esperando em casa, e ele não tinha intenção de fazer a Seu-Ha repetir o mesmo futuro. E de repente o anel começa a brilhar, e uma notificação aparece, perguntando se ele queria usar o anel, e obviamente ele aceita, e uma nova notificação aparece, dizendo para escolher quantas armas ele desejaria usar. E já que ele não sabia o que poderia acontecer caso escolhesse poucas almas, ele decide usar tudo. E uma mana verde sai do anel do rei e vai até o coração do Prota, e assim seu corpo foi fortalecido. E ele rapidamente avança e o boss ataca. Contudo, o Prota desvia, e ele nota que realmente tinha ficado mais forte. No entanto, era temporariamente. É por isso que ele tinha que acabar com aquilo rapidamente. E assim, ele desviou do ataque do boss e consegue feri-lo, deixando-o ainda mais bravo. E assim, ele parte em direção ao Prota, mas ele desvia facilmente e consegue achar o coração do boss, e ataca novamente. Entretanto, tinha uma barreira o protegendo o coração, e se fosse brigar em questão de mana, o Prota não iria perder. Então ele consegue perfurar o coração do boss, e os outros conseguem derrotar o guardião. E o efeito do anel do rei acaba, e o Prota se sente fraco. E uma notificação aparece dizendo que por consequência de usar o anel do rei, uma parte da humanidade dele foi consumida. E após a conclusão da dungeon, já na casa do Prota, ele se perguntava o que aquela notificação queria dizer, e também o que significava perder a humanidade. E ele olha para Eunhye e Seu-Ha e fala que fica feliz de ter voltado bem para casa. E Eunhye se vira e pergunta do porquê ele estar com um rosto tão inexpressível. E o Prota vai até o espelho e percebe que realmente estava inexpressível. E se pergunta do porquê ele não consegue sentir nenhuma emoção. E então, Seu-Ha se aproxima dele e pede para ele dar boa noite a ela. E o Prota começa a se questionar se, caso a sua humanidade fosse engolida pouco a pouco, e no final ele nunca pudesse mais dar um sorriso para Seu-Ha. Enquanto ele pensava nisso, ele a abraça, e uma notificação avisa que uma parte de sua humanidade foi recuperada. E obviamente ele se pergunta o que significava aquilo, e para confirmar, ele acaricia a cabeça de Seu-Ha novamente. E a notificação aparece de novo. E ele lembra que todos que ficaram perto da Seu-Ha por um tempo, sempre falavam que se sentiam recuperados. E agora ele percebe que realmente era verdade. E já no outro dia, em uma sala de reunião, William Taylor diz que tinha algo a perguntar ao Sung So-hyun. E ele questiona sobre o que ele queria saber. E William pergunta se ele não tinha visitado a Casa das Espadas Goryeo recentemente. E ele responde que deu uma passada por lá. E William pergunta se tinha acontecido algo estranho enquanto ele esteve por lá. Um pouco bravo, ele responde que nada de estranho aconteceu e pergunta do porquê ele queria saber daquilo. E William responde que uma mana normal tinha sido gerada no campo. E Sung So-hyun fala que provavelmente era o boss, mas William fala que a quantidade era muito maior do que o normal. E ele pede novamente se ele realmente não notou nada de estranho naquele dia. E Sung So-hyun responde que ele lembra de ter conhecido 2 caçadores, mas que por causa deles, ele tinha sido forçado a se retirar de lá por causa das suas indiferenças. E ele também lembra de mais uma coisa, porém talvez não fosse tão importante. Pois no dia em que ele tinha ido à Casa das Espadas Goryeo, o Prota tinha pedido para eles discutirem do lado de fora, pois não queria que sua filha ficasse vendo discussões. Por outro lado, o Prota se perguntava o que ia fazer com aquela pedra, e ela se chamava Amnésia. Ela tem o efeito de melhorar as habilidades físicas quando ingeridas, porém, como consequência, o consumidor perde cerca de 1 ano de memórias. E o Prota não poderia usar aquilo, pois senão perderia suas memórias antes da regressão. E de repente Eunhye aparece e senta ao lado do Prota e ele pergunta se ela tinha algo a dizer. E meio hesitante, ela pergunta se ele queria sair para se divertir, já que ele só tem trabalhado sem parar. E mais importante, tinha um comportamento estranho da Seu-Ha. E o Prota lembra que ela sempre liga com frequência e toda vez que ela chegava em casa ela parecia meio desanimada.
E ele percebe o que a Eunhye queria dizer, pois por mais que ela seja madura, ela ainda tinha 5 anos, e provavelmente se sentia solitária. E o prota pensa que realmente só pensava no que ia acontecer com ela no futuro, e nunca tinha parado para pensar na Seoha de agora. E assim, eles decidem que estava na hora de sair. No entanto, o outro dia se iniciou chovendo, e o prota comenta que achava que iria fazer sol para eles passearem. E Seoha pergunta se eles iriam passear. E Eunhye responde que sim, mas que por causa da chuva, eles teriam que cancelar. E ouvindo aquilo, Seoha fica brava e caminha até a sacada e de repente usa sua mana. E no mesmo momento, porém em outro local, William estava discutindo se já tinha encontrado o motivo do colapso de mana no campo. E o senhor responde que não, e também averiguaram todas as crianças da Casa das Espadas Goryeo, entretanto não encontraram nada. E William suspira fundo e lembra que o Prota e Eunhye foram os primeiros suspeitos. Contudo, a mana deles era normal, no entanto também tinha a filha deles, porém não era possível, porque ela era muito nova. E ele reclama que para ajudar, o clima não estava bom. E de repente um traço de mana é emitido, e todas as nuvens de chuva desaparecem, e o sol subitamente aparece, surpreendendo William. E já do lado do Prota, Seoha fala que a chuva tinha parado, e então agora eles poderiam sair. E o Prota não acreditava que ela conseguiu usar uma quantidade de mana absurda, e ainda assim estava tranquila. Entretanto, isso tinha um problema, pois com certeza isso tinha gerado um grande distúrbio de mana. E William provavelmente notou isso, mas ele resolve isso depois. E assim ele fala que estava na hora de passear. E então eles vão até o zoológico e o Prota pede 2 ingressos para adultos e 1 para bebê. E Seoha fala que ela não era um bebê. E o Prota mostra o quadro de preços e pergunta o que estava escrito lá. E Seoha consegue ler. E ele pergunta a ela quantos anos ela tinha. E Seoha responde que tinha 5. E então a ficha cai. E ela percebe que ainda era um bebê. E eles tiram várias fotos, e até mesmo Seoha propõe tirar foto dos seus pais. E o Prota, como não é besta nem nada, ele se aproxima da Eunhye. Porém, como ele saiu da 5ª série, mas a 5ª série não saiu dele, óbvio que ele teria de colocar aquele chifrinho na cabeça. E o passeio no zoológico foi ocorrendo muito bem, e viram muitos animais como flamingos, girafas, tigre e elefantes. E no meio disso tudo, o Prota estava feliz por todos estarem se divertindo tranquilamente, pois isso era inimaginável na vida anterior. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve Eunhye pedindo para as pessoas tirarem foto deles. E ela diz que seria divertido ter uma foto em família. E as duas sentem um banco e o chama. E ele fica extremamente feliz. E percebe que o seu eu da vida anterior perdeu os verdadeiros momentos felizes da vida. E após o passeio, eles estavam retornando para casa, e o Prota estava se gabando por estar oferecendo o melhor serviço de carona. Porém, como a vida não é um morango, e assuntos não resolvidos são como a chuva, que quando você acha que acabou, aí que vem outra pancada. E depois de colocarem a Seoha para dormir, William começa a dizer que recentemente houve um certo evento climático estranho em torno daquela área, pois enquanto chovia, subitamente as nuvens desaparecerem. E enquanto ele falava isso, em seus pensamentos ele lembrou que a mana poderia ser escondida. E se Seoha escondeu a mana dele naquela vez, então isso explicaria tudo. E mesmo que ela tentasse esconder a mana dessa vez, ele só precisava tocar nela que ele descobriria tudo. E por isso, ele iria aproveitar aquela ocasião. E ele continua dizendo que o caso de agora e o do campo tem 2 coisas em comum. Primeiro é a quantidade gigantesca de mana. E a segunda é que eles dois sempre estavam no centro do problema. E para contornar o problema, o Prota fala que na verdade ele acha que isso poderia estar relacionado às rachaduras. Pois no campo, o chefe apareceu antes do tempo. E também houve no passado uma quebra de dungeons na região. E William disse que aquele incidente da quebra de dungeon aconteceu há muito tempo. Então não fazia sentido ser por causa de quebras de dungeons. E internamente, William estava surpreso, pois até aquele momento o Prota não demonstrou nada em seu rosto e estava bem calmo. E ele tenta mudar de assunto, perguntando sobre o acontecimento na casa do campo das espadas Goryeo, pois pelo que ele tinha ouvido, ele tinha levado a filha. E ouvindo isso, Eunhye fica pasma, e William percebeu. E ele pergunta se eles também não tinham levado ela para o campo, e o Prota confirma. E William diz que ela talvez possa ter algo estranho nela. E assim, ele vai até a Seoha.
e diz que iria verificar se tudo estava bem. Contudo, o Prota o para e pede com educação para não tocar em sua filha. E William pergunta se tinha alguma razão para tê-lo parado. E o Prota o questiona do porquê ele estar tão interessado na filha dele. E William responde que os dois incidentes foram obra de um mago, e existe a chance desse mago ser a filha deles. E o Prota responde que aquilo era um absurdo, pois ninguém sozinho poderia liberar uma quantidade imensa de mana. E William responde que o chefe da Torre da Magia já conseguiu uma vez. E como era uma regra da associação que os caçadores cooperassem com as investigações, eles deviam sair da frente. E o Prota Eunhye o confronta, dizendo que a Seoha não era uma caçadora, e por isso ela não tinha obrigação de cooperar com ele. E o clima começa a ficar pesado, e William comenta que tinha de ir no próximo dia à Inglaterra, e por isso ele não tinha tempo de solicitar formalmente uma investigação. E ele fala para eles não se preocuparem, pois seria rápido. E então ele se encosta em Seoha, e começa a sentir a sua mana, que era tão grande e violenta que se assemelhava a um tsunami. E vendo isso, William se assusta e dá um passo para trás, e começa a carregar um ataque. E vendo aquilo, o Prota avança em sua direção, mas William se vira e aponta o ataque para ele. E pergunta do porquê ele estar criando uma coisa como aquela, pois aquilo não era um humano, e sim um monstro. E acrescenta que aquela coisa não deveria existir, porque ela poderia destruir o mundo em um dia. E ouvindo aquelas falas, o Prota lembra das humilhações e palavras de ódio direcionadas a Seoha. E então o Prota grita que ela não era um monstro, e sim sua filha. E William fala que ia matá-la e que ele não deveria resistir. E também ele não deveria fazer barulho, porque se ela acordasse, ele a mataria na hora. E o Prota se rende, e William pede que ele entregue o celular que está atrás dele, pois precisava fazer uma ligação, porque aquela criança certamente contribuiria para o avanço da magia. E o Prota sabia que aquilo era uma baboseira, porque na vida passada ele a sequestrou sem mais e nem menos. E o Prota disse que ele tinha se focado demais nele e na Seoha, e isso foi a falha dele. E após acertar a panelada em William, Eunhye pega Seoha, e ele tenta atacar Eunhye, mas o Prota consegue pará-lo, assim dando a chance para Eunhye sair do quarto e fugir. No entanto, o Prota, que ainda estava no quarto, é jogado para cima, e William começa a se preparar para outro ataque. Porém, o Prota se apoia no chão e o chuta, derrubando ele no chão. E rapidamente ele se levanta e ataca o Prota. Contudo, ele chega a tempo e pega sua lança, conseguindo parar o ataque. Entretanto, William não deixa o Prota recuperar o fôlego. E então, ele pega o sofá e lança no Prota, mas ele consegue desviar. Porém, tinha outra magia o esperando, e ele não conseguiu desviar dessa. E o Prota percebeu que cometeu um erro ao pegar a arma, porque lutar contra um mago, o mais importante é a distância. E como magia é resultado de cálculos, quanto maior a distância, melhor para ele. No entanto, os magos tinham uma fraqueza, e antes que William conseguisse completar a sua magia, ele joga uma chaleira em suas mãos, fazendo ele cancelar a magia. E o Prota aproveita a chance para atacar. E de repente William disse que aquilo foi interessante, contudo era tarde demais. E ele sabia que o mesmo método de ataque não iria funcionar com a mesma pessoa, por isso ele aprendeu alguns truques. E ele acrescenta que ficou surpreso, pois ele também não era uma pessoa comum, e por causa disso ele também não poderia viver. E então o Prota começa a perder as forças e estava sem sua lança. E ele lembra de Daeho, e fala que se ele estivesse ali, com certeza poderia sair daquela situação com a sua força bruta, e ele o invejava por isso. Porém, ele lembra de algo, e ele até não poderia ter aquela força, mas ele poderia ter algo semelhante por um momento. E então, o Prota usa o Anel do Rei e consegue se livrar das correntes, deixando William surpreso, e ele até tenta carregar um ataque. Entretanto, o Prota não dá tempo para ele pensar, e o ataca, lançando ele na parede. E o Prota se pergunta o que ele iria fazer agora, e dentro da mente de William, ele estava sendo perseguido por um tsunami, enquanto pedia por ajuda. Porém, ele foi engolido, e subitamente ele acorda, e se levanta com falta de ar. E o Prota se aproxima e pergunta se ele estava bem, e ele perguntou que lugar era aquele e quem ele era. E o Prota pergunta se ele realmente não se lembra, e ele responde que não se lembrava de nada, e o Prota olha para ele e percebe que a amnésia funcionou. Bom, para entender a situação atual, vamos voltar 10 horas no tempo.
E após nocautear William, o Prota não sabia o que fazer com ele. E quando ele acordasse, com certeza não negociaria depois de tudo que descobriu. E se ele passar essas informações à Torre de Magia, incontáveis magos irão atrás de Selha. E se isso acontecer, ele não poderia ver mais Selha. E por isso, o único jeito era matá-lo. E isso era o karma do seu eu do passado. Entretanto, o Prota percebeu que aquilo era coisa de burro. Porque se ele matasse William, que era uma pessoa famosa, ele rapidamente seria pego. E então ele reclama que queria voltar no tempo para fazer que William nunca tivesse conhecido a Selha. E seguindo essa linha de pensamento, uma ideia surgiu em sua mente. E já que ele não pode voltar no tempo, ele só precisa apagar o tempo que William conheceu a Selha. E assim chegamos na situação atual. E o Prota inventou uma história de que William tinha pego um elixir dele e o tomou, ficando fora de controle por consequência disso. E William se desculpa e diz que vai pagar todos os reparos. E antes de ele ir embora, o Prota comenta que tinha ouvido que William tinha sido chamado pela associação de caçadores. E como ele não se lembrava das coisas, ele daria o número da associação coreana e também um pãozinho. E William se pergunta do porquê ele estar ajudando tanto. E o Prota pergunta do que ele estava falando, pois não era errado ajudar alguém que precisa. E William em seus pensamentos pergunta se era aquilo que ele tinha ouvido falar. Os carinhos coreanos. E após William ir embora, o Prota senta no ponto de ônibus, cansado mentalmente, e ele se pergunta se a amnésia iria prevenir dessa vez. Porém, sua pergunta foi respondida com a repentina notificação. E como recompensa, ele obteve algumas memórias da Selha. E subitamente ela acorda e se levanta, e perguntando onde estava. E ela se lembra que foi sequestrada por pessoas más. E então ela corre até a porta e pergunta se tinha alguém do outro lado. E de repente duas pessoas encapuzadas abrem a porta. E eles estavam falando em inglês. E ela entende uma parte de que eles se perguntam como uma criança tão pequena com ela tinha tanta mana. E ela se lembra de seus pais tê-la avisado para não usar a mana na frente de estranhos. E ela percebeu que tudo era culpa dela, porque ela usou magia. E um dos homens encapuzados joga um feitiço de sono em Selha. E eles começam a dizer que, pelas informações, a mãe dela havia morrido, e já o pai estava tentando fazer uma reclamação formal, mas provavelmente a Torre de Magia iria lidar com ele. E ouvindo aquilo, ela tem um flash de lembranças, e fica em choque. E então, ela começa a carregar a sua mana, e começa a aumentá-la, e ataca os dois homens. E ela se aproxima de um deles, e pergunta que lugar era aquele. E no mesmo momento, o outro que estava longe lança um feitiço de sono novamente. E Selha começa a ir em sua direção. E ele lança uma bola de fogo, porém ela consegue pará-lo no ar. E assim ela continua se aproximando e faz a pergunta novamente. E caso eles não respondessem, o prédio iria voar. E o encapuzado responde que eles estavam na Torre de Magia, que se localizava na Inglaterra. E ela pergunta sobre a fala anterior, algo sobre eles lidarem com o pai dela. E antes que ela pudesse fazer alguma coisa, William aparece e pergunta a Selha o que ela estava fazendo. E ele continua dizendo que não iria machucá-la e que ela podia pedir o que quisesse. E ela pede que queria voltar para o seu pai. E assim ele aceita o pedido dela e fala que vai ligar para o Prota. E assim ele fala que conseguiu contactá-lo, e quando ela coloca o celular perto do ouvido, nenhuma voz sai. E uma magia estava no celular, que explode e a faz desmaiar. E William fala que ela tinha de aumentar a magia de sono, pois caso aquela coisa acordasse, eles estariam em maior perigo. E Selha em seus pensamentos se perguntava de quando seu pai iria buscá-la, pois ela estava o esperando. E assim, o Prota absorve as memórias da Selha, e uma notificação diz que o futuro mudou. E já no prédio da High-Tech, o Prota começa a refletir em seus pensamentos, que aquelas memórias que ele viu era da Selha antes do retorno. Porém, o que mais era estranho era que a notificação não dizia leu, espiou ou observou, mas absorveu. Contudo, em meio a todos esses problemas, o mais importante foi que ele impediu o primeiro infortúnio da Selha. E o Prota não sabia quais são esses 4 infortúnios restantes. Mas, se seguir a ordem cronológica, o segundo provavelmente é a morte de Eunhye. E caso ele não impedir o próximo, além de não conseguir completar a missão, ele também iria perder a Eunhye. Contudo, se a causa da morte for a mesma de antes, ele ainda teria uma chance. E nesse meio tempo, ele tem que ficar cada vez mais forte por qualquer meio necessário.
A Irã fala que queria conversar algo com o Prota, e ele responde que se ela quisesse perguntar de trabalho era só ter ligado. E ela fala para ele parar de ser tão reclamão. E ela vai direto ao ponto, e fala que iria patrociná-lo, e pergunta se ele queria fazer uma guilda. E o Prota fica surpreso, contudo ela fala que não seria de graça. Ela entregaria as dungeons não atacadas, ou se ele quisesse, ele poderia obter direitos sobre elas. E o Prota percebe que isso era o mesmo que poder escolher o quanto eles pudessem ganhar. E quando a benção é demais, o santo desconfia. Ele pergunta o que ela queria, e ela responde que também queria participar da guilda. E ela começa a explicar que não deveria se tornar uma caçadora agora, pois seu pai a proibiu por causa daquela vez que ela tomou uma facada. E o Prota pergunta como ela conseguiu ir para a última dungeon com eles. E ela só responde que ela conseguiu esconder isso dele. Porém, ela precisava de uma guilda fantasmas para trabalhar oficialmente. E bastava ele colocar na cláusula do contrato que era obrigatório ela ir para a dungeon. E o Prota pergunta do porquê ele estar fazendo aquilo, já que o pai dela é o presidente da Hi-Tech. E ela responde que não queria ficar presa à Hi-Tech, e caso algo desse ruim com a guilda, ela desfazeria e daria uma boa recompensa a ele. E também sobre a questão jurídica, ele não precisaria fazer nada. E o Prota entende que então ele só precisaria ser o mestre dessa guilda fantasma. E ela confirma que sim. No entanto, tinha um problema, que era difícil encontrar membros tão rapidamente. E caso eles não fossem rápido, o pai dela descobriria. E o Prota lembra que o número de pessoas para criar uma guilda é 5, incluindo o mestre da guilda. E ele já tinha certas pessoas em mente. E uma semana depois, o Prota foi até a associação criar sua guilda, e o nome seria Espectro. E quando ele estava saindo, um homem o interrompe, e diz que tinha alguém que queria conversar com ele. E o Prota percebe que a pessoa que o procurava era o presidente da Hi-Tech e o pai da Irã, Jung-Soo. E quando ele entra no carro, Jung-Soo comenta que tinha ouvido falar que ele criou uma guilda. E o Prota confirma, e ele pergunta se ele não ia negar. E o Prota só fala que provavelmente ele já sabia de tudo. E Jung-Soo obviamente fala para ele tirar Irã da guilda dele. E o Prota fala que isso não seria possível. E Jung-Soo diz que não queria dizer daquela forma, porque na verdade ele iria dar termos melhores que o dela. E em vez da Irã patrocinar a guilda dele, ele iria fazer a Hi-Tech patrociná-lo. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!